Prepare-se para mergulhar em uma das narrativas mais sombrias e perturbadoras de toda a Bíblia. No capítulo 19 do livro de Juízes, encontramos uma história repleta de traição, violência extrema e uma justiça terrível. Este é um relato que mostra a face mais sombria da humanidade e a gravidade da corrupção moral em tempos de caos. Fique conosco, enquanto revelamos os detalhes impactantes do horror em Gibeá. Você está pronto para descobrir o que realmente aconteceu naquela noite fatídica em Gibeá? Vamos explorar juntos esta história chocante que continua a ecoar através dos séculos, desafiando nossas noções de justiça, moralidade e fé. Não perca nenhum detalhe, pois esta é uma história que você nunca mais esquecerá. Deixaremos no final do vídeo os capítulos do livro de Juízes que contam esta história. Antes de entrarmos nos detalhes, é importante entender o contexto. O livro de Juízes narra uma época em que Israel estava em plena decadência moral e espiritual. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, ou nos diz o livro de Juízes capítulo 21 versículo 25. Já dá para sentir que coisas terríveis estavam prestes a acontecer, não é? A história começa com um levita que vive nas montanhas de Efraim. Ele tinha uma concubina de Belém de Judá que o deixa e volta para a casa de seu pai. O levita decide ir atrás dela e, depois de 4 meses, finalmente chega à casa do sogro. Mas, o que parecia ser uma simples reconciliação, rapidamente se transforma em algo muito mais sinistro. Após alguns dias de hospitalidade na casa do sogro, o levita decide partir. Ao longo da viagem, eles chegam a Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. Ao entardecer, sem lugar para ficar, se acomodam na praça da cidade. Finalmente, um velho homem oferece abrigo, mas mal sabem eles que estão prestes a viver uma noite de terror. Imagine estar em uma cidade onde ninguém quer te ajudar, e aqueles que se oferecem para ajudar acabam envolvidos em um pesadelo inimaginável. Agora, prepare-se, pois vamos entrar na parte mais sombria e perturbadora desta história. À noite, enquanto o levita, sua concubina e o velho anfitrião estão na casa, algo terrível acontece. Homens perversos da cidade de Gibeá, descritos como filhos de Belial, um termo usado para se referir a pessoas extremamente ímpias e maldosas, cercam a casa. Eles começam a bater violentamente na porta, exigindo que o velho entregue o levita para que possam abusar dele. Imagine o terror e o desespero dentro daquela casa. O medo, a incerteza e a pressão são palpáveis. O velho anfitrião diz: "Por favor, não façam essa maldade. Este homem é meu hóspede. Façam o que quiserem comigo, mas deixem-no em paz." O anfitrião, em uma tentativa desesperada de proteger seu hóspede, oferece sua própria filha virgem e a concubina do levita. É uma decisão angustiante e chocante, que nos mostra a degradação moral daquela época. A ideia de sacrificar inocentes para aplacar a fúria dos agressores é terrível. O levita diz: "Levem a minha concubina", empurrando-a para fora com mão trêmula. Assim, em um ato de desespero e autopreservação, entrega a sua concubina aos homens. O que se segue é uma noite de horror inimaginável. A concubina é abusada brutalmente, a noite inteira por esses homens sem coração. Imagine o sofrimento e a agonia que ela deve ter passado. Esta é uma das cenas mais trágicas e sombrias de toda a Bíblia. Ao amanhecer, ela consegue arrastar-se de volta à casa, mas sucumbe aos ferimentos e ao abuso, caindo à porta. Quando o levita sai de manhã, encontra sua concubina estendida no chão. Ele, sem saber que ela já estava morta, diz: "Levanta-te, vamos." Mas não há resposta. O silêncio é devastador. Ele coloca seu corpo no jumento e retorna para casa, carregando o peso de uma tragédia indescritível. Esse ato de extrema violência e a resposta do levita desencadeiam uma reação em cadeia que levará Israel à beira da guerra civil.
O horror do que aconteceu em Gibeá é um reflexo de uma sociedade mergulhada em caos e desordem, onde os valores morais foram completamente destruídos. Este é um momento de reflexão sobre até onde a humanidade pode cair em tempos de corrupção e falta de liderança. O levita, em um ato de desespero e justiça chocante, com expressão de dor e determinação, enquanto ele realiza o ato macabro de cortar o corpo da concubina em 12 partes. Em sequência, cada tribo de Israel recebeu uma parte do corpo, acompanhada de uma mensagem que clamava por justiça, e relatava o crime hediondo cometido em Gibeá. Um ato chocante, destinado a despertar a nação para a gravidade da depravação moral que havia tomado conta deles. Você consegue imaginar o horror e a indignação que isso causou em todo Israel? Este ato levou as tribos a se unirem contra a cidade de Gibeá. A tragédia em Gibeá se torna um ponto de inflexão, levando a uma guerra civil devastadora, entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim. Esta história é um chamado à reflexão. Ela nos desafia a olhar para dentro de nossas próprias sociedades e a nos perguntar como estamos tratando os mais vulneráveis entre nós. Que tipo de justiça buscamos? E, acima de tudo, que tipo de pessoas queremos ser? Então, o que podemos aprender com essa história tão perturbadora? Ela nos mostra até onde pode ir a depravação humana quando não há liderança justa e valores morais. Essa foi a história sombria e impactante do capítulo 19 de Juízes. É um relato que, apesar de antigo, ainda ressoa com questões profundamente humanas e atuais. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. O vídeo continua. Fique conosco para descobrir como este evento devastador levou Israel a uma guerra fratricida e o que podemos aprender com esta sombria e trágica narrativa. As tribos de Israel estavam unidas em sua indignação e decidiram que não poderiam deixar esse crime impune. Determinadas a fazer justiça, elas enviaram mensageiros à tribo de Benjamim, exigindo que entregassem os homens de Gibeá, responsáveis pelo crime. No entanto, a tribo de Benjamim recusou-se a entregar os culpados e decidiu defender seus compatriotas, mesmo diante de tal atrocidade. Essa recusa levou a uma guerra civil devastadora. As tribos de Israel, unidas contra a tribo de Benjamim, levantaram um exército de 400.000 homens. A batalha foi feroz e sangrenta, e inicialmente, os benjamitas conseguiram repelir os ataques das outras tribos, causando grandes baixas. No entanto, após 3 dias de combates intensos, e inúmeras baixas de ambos os lados, as tribos de Israel consultaram novamente ao Senhor. Com a orientação divina, planejaram uma emboscada e, com renovada determinação, lançaram um ataque decisivo contra Benjamim. A cidade de Gibeá foi finalmente capturada e destruída, e a maioria dos benjamitas foi aniquilada. Apenas 600 homens conseguiram fugir e se esconder nas montanhas. Com a quase extinção da tribo de Benjamim, Israel foi tomado por remorso e tristeza. As tribos perceberam a gravidade do que haviam feito e temeram pela sobrevivência de uma das 12 tribos de Israel. Para remediar a situação, permitiram que os remanescentes benjamitas sequestrassem mulheres de Jabes de Gileade e de Silo para reconstruir sua tribo, uma solução que, embora controversa, demonstrou um esforço para manter a unidade e continuidade do povo de Israel. A história de Gibeá e a guerra civil que se seguiu é uma das narrativas mais sombrias da Bíblia, mas também é profundamente instrutiva. Ela nos desafia a confrontar o mal, a buscar justiça com sabedoria e compaixão, e a trabalhar pela unidade e a reconciliação. Que possamos aprender com esses eventos e nos esforçar para construir uma sociedade mais justa e compassiva, sempre guiados pela sabedoria e pelo amor divino. Espero que essa reflexão tenha tocado seus corações e iluminado a importância de buscarmos justiça, unidade e reconciliação em nossas vidas. Que possamos sempre lembrar das lições desta história e nos esforçar para viver de acordo com os princípios divinos de amor e justiça. Obrigado por estarem conosco neste momento de reflexão. Que Deus abençoe a todos.
A história da guerra civil envolvendo a tribo de Benjamim, que inclui o terrível crime em Gibeá e os eventos subsequentes, está narrada nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Aqui estão os capítulos específicos que cobrem essa narrativa. Juízes 19, este capítulo narra a história do levita e sua concubina, o crime hediondo cometido pelos homens de Gibeá, e a decisão do levita de enviar partes do corpo da concubina às tribos de Israel. Juízes 20, neste capítulo, as tribos de Israel se reúnem para deliberar sobre a atrocidade cometida em Gibeá, exigem que a tribo de Benjamim entregue os culpados, e, após a recusa dos benjamitas, se engajam em uma guerra civil. Juízes 21, este capítulo relata o remorso das tribos de Israel após a quase extinção da tribo de Benjamim e as medidas tomadas para garantir a continuidade da tribo, incluindo a provisão de esposas para os sobreviventes benjamitas. Esses capítulos fornecem uma visão completa do evento devastador, da reação das tribos de Israel, da guerra fratricida e das tentativas de reconciliação e restauração após o conflito. Desse vídeo Então, não se esquece de dar aquele like e se inscrever no canal para receber mais vídeos informativos como este. E aproveita para conferir um dos vídeos sugeridos aí na sua telinha. Continua aqui com a gente.